Olá, Pedro. Olá, Miguel. Obrigado por me ofereceres esta exposição aqui para a minha galeria. Desta vez, esta é a primeira entrevista de Ofereço até um certo ponto. Pá, que temos um formato diferente, mas queria que me dissesses como é que... Pá, porque isto são trabalhos novos mesmo, são alumínios, tu já fizeste muitos alumínios, mas eles têm características novas, não é? Tanto na forma como na pintura. Queria que falasse um pouco sobre isso. Vamos ali mais para o pé deles, que é para ficar mais bonito. Sim. Se calhar podem... Exatamente, está ótimo. Esse 360 graus vai ficar maravilhoso. O meu trabalho, a partir do princípio dos anos 2000 ou até final dos anos 90, sabe que eu fragmentei sempre muita pintura e fiz conjuntos com fragmentos, não é? Portanto, a ideia era da pintura fragmentada, da pintura expandida, da pintura que sai da parede e isso. Aqui há uma extrusão em termos de dimensão e, portanto, há uma opressão muito maior sobre o espectador, por um lado, e por outro lado, a maneira de pintar usa, por vezes... Se calhar para se ver melhor as obras, filmem dali para aqui e a gente vira-se para ali. Mas você está sempre a filmar. Não, para se ver estas e aquelas atrás. É como se eu tivesse limpado. Como se eu estivesse a arrumar a casa. Arrumar a casa, ok. Limpar. E o que é que costuma-se limpar? Limpar é ter um suporte. E um suporte sobre o qual se vão pôr as massas de tintas. Mas elas como que elas estão entre o juntar e não se juntar umas às outras. Portanto, eles acabam por flutuar num fundo. E isso é uma coisa que nunca não aconteceu, porque eu sou muito obsessivo e tenho tendência sempre a encher. Isso é uma coisa que se vê depois aqui nos papéis. Porque ao princípio elas eram para ser monocromáticas. Ainda houve essa ideia? Houve essa ideia, mas posso dizer de uma maneira mais humilde, a dizer assim, ainda não consegui essa access. Portanto, não consegui chegar a esse momento de limpar e perceber que estar com uma superfície monocromática e ela dizer-me alguma coisa mais do que das outras superfícies monocromáticas que eu conheço. E, portanto, essa leitura que ia cair numa leitura de isto muito minimal, muito decorativo, que não tenho problemas nenhums com a palavra, mas eu não consegui evitar de perturbar estas superfícies. Umas ainda se mantêm, consegui mantê-las sem pintura. Claro, monocromáticas, portanto, como esta, não é? Isto é também uma coisa que eu nunca tinha feito, quer dizer, que é combinar painéis de uma cor uniforme. Além disso, uma cor pintada completamente de uma forma industrial. Portanto, isto é um esmalte epóxido, 2 componentes, uma coisa como pintam os automóveis, mas com um verniz mate e que lhe dá uma solidez de objeto que eu gostei de fazer esse contraponto. Os meus trabalhos são sempre contrapontos visuais. É sempre contrastes, são sempre como andar entre 2 jogos de olhar. Um painel propõe uma coisa e outro painel propõe outra. E os 2 propõem uma terceira coisa. Mas a fragmentação aqui... Para já, uma pergunta muito simples, que é, tanto nestes módulos como nos antigos, sim. Isto é abstrato, isto são paisagens, o que é que isto... Se me filmasses a pintar, quer dizer, o abstrato não tem sempre esta conotação, mas o abstrato com este lado de gesto cai sempre no lado da pintura que é muito... que
que é gestual, Pronto, que é ok. expressiva. Mas é uma coisa tipo- Eu chego e bum, faço assim. Claro. E eles não são pintados assim. Eles não são pintados assim. Eles são pintados, o movimento são filmaços a pintar, Claro. o movimento é lento. E há passagens, repassagens, e há tirar de tinta e repor de tinta, para aproveitar, neste caso, que cada painel tem uma cor diferente. Há aqui Então, mas para me resumir um bocado isto, explica-me lá Sim. qual é que é a diferença, quase em termos conceptuais, do que tu apresentas ao público para uma coisa que seja mais expressionista abstrata, que venha mais dessa linha de trabalhar. Não, no caso destes trabalhos, isso é mais explicitado, porque a certa altura o olhar, mas como então este aqui não tem pintura, então e aqui isto é uma forma, isto é um objeto, porque alguns têm um caráter objetual, mas e aqui Uma paisagem aqui, uma paisagem é uma árvore no limite, claro. Claro, portanto, essa conotação que na pintura mais pura, mais abstrata, não existe. Aqui promove essa ambiguidade, mas promove essa ambiguidade de uma maneira que te estranhas. Fica, acho eu, penso eu, que posso tentar estranhar um bocadinho mais. Pronto, mas como sabes, o meu trabalho há bastantes anos tem uma certa continuidade e eu já estou a fazer novos projetos que vão de seguida e pretendo, como sabes, algumas nestes últimos anos tenho feito algumas, não só as pinturas sobre papel, portanto, de qualquer modo, são também vai ver lá em cima, papéis e que se vê lá em cima, mas há pinturas sobre tela e eu continuo a fazer isso, mas eu quero fazer estes painéis, estou a ver quais são os maiores painéis possíveis que eu consigo fazer em chapa de alumínio para ser uma peça única. Estou a perceber. Quase como se fosse uma tela. Quase como se fosse uma tela. Quase como se fosse uma tela, só que ela é como se fosse uma carroceria de um automóvel, não é? Portanto, é uma estrutura metálica onde depois pequenos sinais aparecem na sua superfície. Outra coisa, vindo aqui próximo desta pintura, como é que foi para ti? Porque os teus trabalhos sobre alumínio, tu pintas sobre coisas que já pintaste, não é? Ou seja, tu normalmente não tens o sólido por trás. Isto é a primeira vez e isto permite este tipo de coisas, como permite, já agora vamos aqui para a câmara também filmar isto, permite quase estas transparências. Claro. Como é que foi pintar desta forma, que é muito diferente da maneira como tu... Este resultado consegue-se também quando a superfície é bastante lisa. Aqui ainda é mais lisa porque este verniz torna a superfície completamente escorregadia isto é como se eu tivesse andado de patins sobre os painéis, não é? Eu, se calhar vou fazer uma peça, vou pôr os painéis no chão. Conta comigo. E vou andar. Conta comigo para te ajudar. Não, tu é skate. Skate ou outra coisa, bicicleta, podemos passar de bicicleta, descer a Serra de Sintra. Por exemplo, neste módulo aqui, tu às vezes, isto já roça quase o figurativo. E tu às vezes tens vontade de ir para o figurativo claro, não é para o figurativo casual que vai aparecendo quando tu estás a fazer trabalhos como estes. Tu às vezes tens vontade de fazer uma cara, às vezes tens vontade de fazer uma montanha, tens vontade de fazer uma perna. Eu tenho os meus. Mas nestes trabalhos? Nestes trabalhos ainda não. Ainda não. Porquê? Achas que tens uma ideia? Porque é que não aparece? Não, porque é que a figura desapareceu? Ou não reaparece? Não, muitos dos trabalhos, todo o meu trabalho de desenho mistura coisas muito abstratas, mas às vezes são bocados às vezes de arquiteturas, às vezes de corpos,
Eu gosto de desenhar, esse trabalho não geralmente depois começa-se a transformar em algo que se desfaz. Portanto, a questão da representação da realidade é uma coisa que só me interessa se eu puder transformar a seguir, em termos de pintura, não é? Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, mais ou respondeste menos. de alguma maneira. Epá, se calhar vamos fazer só uma coisa que é... vamos passar por todos os painéis, até para a câmara ver também, todos os painéis Não, estão algo aqui. que se pode dizer aqui, quer dizer, todos os painéis que estão nesta sala usam de base apenas 6 cores. Ok. Portanto, eu peguei como... eu tenho aqueles uns livros que o... Então é o cor-de-rosa. Aqui estão 5, não, aqui estão logo as 6. São estas 6 cores nem de base são que estão aqui. cor-de-rosa. Tá É bem, um pronto, RAL, peço imensa não sei desculpa. quantos. Peço imensa Não, eu diria, é o RAL, Claro, não sei quantos. Eu não tenho aqui os números. Pronto, mas as cores são exatamente estas 6 que se repetem em Que se todos. O repetem verde em está ali, todos. o azul está ali, o cor-de-rosa, que é o RAL, não sei o quê, está ali. Portanto, eu aqui defini 6 cores Ok. com nomenclatura industrial. Mas a tinta com que tu pintaste depois sobre esta cor não é a mesma. não, isto agora isto aqui é é óleo, óleo, não é? Isto é óleo. Isto é óleo. É o óleo. É o óleo com uma resina que faz uma secagem mais rápida e que também não tem o brilho que o óleo tem. Porquê é que tu optaste pelo óleo em cima do acrílico? Não, isto não é acrílico. Não, isto o que é que isto é? é esmalte. É esmalte. É Esmalte um esmalte automóvel. com uma resina, é um esmalte com uma E resina. porquê é que tu epóxida. optaste por utilizar depois o óleo e não o acrílico sobre o Bem, esmalte? eu não sabia o que é que, como tu disseste ao princípio, a primeira ideia e a primeira imagem, aliás, que te mandei foi era este conjunto, acho que estava desenhado assim no computador, com as cores lisas. Ora, eu não sabia como é que ia resultar e, portanto, eu mandei fazer 6 e eu fiz uns ensaios. Ok. E os ensaios primeiro com a própria tinta. Aliás, há um painel nesta exposição que não está presente, que é um único, Claro. que é o segundo protótipo que fiz. Houve um primeiro protótipo que pintei com acrílico e que ficou uma coisa completamente diferente disto. E depois houve um segundo protótipo em que eu pintei com a própria tinta de... Com a própria tinta, com o esmalte. Tinta com o esmalte. Só que o que acontece assim, o esmalte é uma tinta muito líquida, enquanto que o óleo é uma tinta que tu podes transformar de líquida ou pastosa. Portanto, eu aqui tenho um campo louco. Vamos andando, enquanto tu falas, vamos andando para se por poder ver os exemplo, painéis todos. Aqui, que tu vês aqui, este efeito consegue-se pondo mais tinta e menos tinta, não faz mais nada, o resto é, Na espátula. é com uma espátula, não é? E eu que usei umas espátulas de serigrafia, mas depois as espátulas de metal não estavam a riscar a superfície, passei a usar as espátulas de metal. Dentro digamos, a mim me interessa muito todo o processo de fazer coisas industrialmente e em que eu vou lá interferir no processo mecânico. Portanto, para mim não tenho a atitude de eu tenho uma ideia, é feita a mecânica, está feito e acabou. Não. A mim interessa-me que dentro do processo, enquanto se está a fazer, eu tenho um projeto agora que parte Estamos ali para o pé daquelas. Quando as máquinas de extrusão de plástico começam a trabalhar, há uma primeira parte que deitam fora, porque a máquina ficou parada. Uma máquina de fazer canos de esgotos. O tubo sai e acabam de terminar. Cortou, no dia seguinte todo o plástico que está no fim da máquina está seco. E esse plástico é empurrado, é aquecido, ele deforma-se, fica esquisito
e é cortado e forma umas pastas de tinta. E eu quero fazer umas coisas com isso. Tenho um projeto para fazer umas coisas com essas sobras, não é? Que se chamam purgas. Ok. Purgas, são as purgas. Estava à procura do nome, são as purgas. Porque está a purgar a máquina, Claro. prepará-la para fazer novos canos. Portanto, esse lado de usar e neste caso também usei uma fábrica que fez estes, eu desenhei os painéis, aliás, eu desenhei de um modo complicado que eles não souberam ou arranjar um processo de resolver que era extremamente caro e eu vim para estes painéis mais que tinha sido uma primeira opção. Não era bem esta a exposição que devias ter aqui, mas é que foi possível tecnologicamente neste momento. Então vá, vamos dizer quando é que queremos as pessoas cá. Sim. Não venham antes das 10 da noite da manhã, dia 24. Se calhar as pessoas vão ver o vídeo amanhã, ou até depois da manhã, e portanto isto tem que olhar para o passado, porque portanto já foi a inauguração. Mas, concluindo, a exposição é do Pedro Calapés, chama-se? A exposição chama-se A Posição e o Movimento. Pedro Calapés, A Posição e o Movimento, na Galeria Miguel Nabinho, na Rua Tenente Ferreira Durão, número 18B, às 10 da noite de dia 24, sexta-feira. Esperamos ter uma grande enchente, vale super a pena, não percam. E não percam.